Paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, uma porção da palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração. O que vem a ser uma aliança? Uma aliança é um trato, é um acordo firmado entre duas partes. E nessa aliança há deveres e há compromissos. Nessa aliança há promessas e expectativas. Um exemplo de aliança entre pessoas é o casamento. E este anel é o símbolo do meu compromisso firmado com o meu esposo, quando eu firmei com ele uma aliança, a aliança do casamento. E ao longo dos séculos, o Senhor firmou alianças com os seres humanos. Quando Deus chamou Abraão e propôs a ele que faria dele uma grande nação, que ele tão somente obedecesse ao Senhor, que ele faria a sua descendência grande e que todas as nações da terra seriam benditas através dele. Abraão aceitou essa aliança, foi fiel ao Senhor e assim aconteceu. Quando o Senhor, através de Moisés, chamou ali os descendentes de Abraão, o povo de Israel, e ali no Monte Sinai, após terem saído do Egito, o Senhor propôs ao povo que se o povo obedecesse os seus estatutos, ele seria o seu Deus, estaria sempre com eles. Eles seriam o povo de Deus, propriedade peculiar do Senhor. Eles seriam reis e sacerdotes, embaixadores de Deus na terra. E o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Então a aliança de Deus com o homem é algo que o homem aceita. O homem se dispõe a se esvaziar de si mesmo para que a vontade de Deus reine, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E Deus nunca quebrou uma aliança com o homem. Mas o homem muitas vezes quebra aliança com Deus. E assim aconteceu com o povo de Israel. Quando Josué e toda a sua geração havia falecido, Israel começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Foi quebrando uma a uma das alianças do Senhor. Eles estavam na terra prometida, o Senhor cumpriu a sua promessa. Eles estavam comendo do bem e do melhor, uma terra que manava leite e mel, com todo o conforto. Estavam estabelecidos como uma grande nação, os seus inimigos o temiam. Mas, quando tudo estava bem, Israel começou a se distanciar. E assim, muitas pessoas, quando tudo está bem, mesmo elas conhecendo Deus vivo, elas colocam Deus de lado e começam a priorizar outras coisas. Isso é um perigo, porque Israel foi abrindo brechas e foi se contaminando com os costumes das nações vizinhas. Esqueceram-se da aliança que firmaram com Deus e começaram a se corromper. Cometiam pecados abomináveis, piores ainda do que das nações vizinhas. Mas o Senhor os alertou, porque o Senhor, ele continuava amando Israel. Deus não ama o pecado, mas continua amando o homem pecador. E o Senhor queria atrair Israel novamente para si. E uma das maneiras que o Senhor atrai o ser humano para si, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor não quer que nenhum homem se perca. E muitas vezes na vida do ser humano o Senhor permite o sofrimento. E o Senhor alertava Israel: se vocês quebrarem aliança comigo, eu vou atrair vocês através do sofrimento, para que vocês se arrependam. E uma das passagens da Bíblia está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 13 e 14, que diz assim, que fala sobre isso: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor havia dito a Salomão, ele tinha acabado de inaugurar o templo do Senhor, mas o Senhor sabia que o povo de Israel ia se corromper. Ele tinha também avisado a Moisés. Moisés e Josué tinham avisado o povo. O Senhor avisou Salomão, o Senhor, através de vários profetas, avisou o povo: se arrependam dos seus maus caminhos, porque vocês vão acabar indo para o cativeiro. O Senhor usou vários profetas, mas o povo de Israel endureceu a sua cerviz. O povo de Israel vestiu uma capa de religiosidade, porque eles tinham o templo do Senhor, eles serviam o Deus Todo-Poderoso, a glória do Senhor enchia o templo. Então eles achavam que eles estavam protegidos, mesmo que eles cometessem pecados, depois eles iam lá no templo sacrificar os animais e estava tudo bem. Mas o Senhor, ele já tinha dito que importava muito mais a obediência do que muitos sacrifícios. E o povo de Israel, ele começou a brincar com Deus, brincar com a aliança que havia feito com o Senhor. A terra de Israel estava cheia de violência, corrupção, adultério espiritual, adultérios também, quebra de aliança de casamento, havia exploração, havia toda sorte de pecado. Queimavam seus filhos ao deus Moloque. Aquele povo que Deus, com tanto carinho, havia tirado do Egito, aquela geração já não lembrava mais dos milagres que havia acontecido com seus pais. Mas eles tinham essa herança ainda de ser o povo escolhido de Deus. Eles ouviram falar de todos os milagres que o Senhor havia feito. Com mão poderosa havia tirado eles do Egito. Mas eles, na bonança, eles, em tempos bons, se desviaram do caminho do Senhor. Só que houve um momento em que o cálice da ira do Senhor atingiu o limite. E aquilo que o Senhor disse, que entraria com juízo no seu povo, ele fez. Os levou ao cativeiro, e ali no cativeiro Israel teve saudades do Senhor. Ali no cativeiro Israel pôde lembrar que tinha um Deus que fazia tudo por eles, que tinha um Deus que cuidava deles, mas que essa situação em que eles estavam agora, eles admitiram que foi por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, e ali eles se arrependeram, se humilharam, se converteram dos seus maus caminhos, e o Senhor sarou, curou Israel, curou da idolatria, curou a sua terra, e ele pôde voltar a ser nação novamente. O Senhor restituiu Israel como uma grande nação, eles voltaram para a sua terra. Hoje, eu e você estamos debaixo de uma nova e viva aliança. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós escolhemos servir ao Senhor Jesus e firmar uma aliança com Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas como muitos têm vivido essa aliança? Como igreja, no coletivo, ao longo dos anos, tem se comportado na terra, tem se comportado como reis e sacerdotes, como embaixadores do reino de Deus, para influenciar o mundo? Ou a igreja tem se comportado brincando com essa aliança, perdendo o primeiro amor, se distanciando de Deus cada vez mais? Hoje em dia nós temos visto que muitos daqueles do povo de Deus que se chama pelo seu nome
tem levado a aliança de Deus de qualquer forma, tem brincado com Deus, tem achado que pode ter aliança com Deus e paquerar o mundo, tem achado que é só ir na igreja, pedir perdão dos pecados, como Israel fazia sacrificando no templo. E está tudo bem, o resto da semana torna a prática de pecados que foram ao longo do tempo abrindo concessão a eles, porque perderam a chama do primeiro amor, perderam o relacionamento com Deus. Em Apocalipse o Senhor fala assim: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, lembra-te e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Hoje nós vivemos num momento de crise. Um vírus parou a terra e Deus está falando à humanidade. E Deus está falando à sua igreja. Lembra-te de onde caíste. Muitos estão sujeitos a não ter mais emprego. Nós estamos confinados, nós não podemos nem ir no templo físico, se reunir para adorar a Deus. E muitos que não têm vida com Deus podem não sobreviver espiritualmente falando, porque já não costumavam ter vida com Deus, quando tinha toda a possibilidade. Mas agora é hora. O Senhor disse para mim: fale com o meu povo sobre a minha aliança. É tempo de refazer a aliança. É tempo de nós fazermos uma reflexão daquilo que entristece o Senhor, daquilo que entristece o Espírito Santo em nossa vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que nós só veremos se nós andarmos em santidade. E o que é andar em santidade? É praticar a sua palavra, é praticar a sua vontade expressa na sua palavra. Porque essa nova e viva aliança que nós temos com o Senhor Jesus é pela graça, é favor. Mas o Senhor ainda requer do seu povo a obediência, o temor. A modernidade tem entrado no nosso meio. Práticas que antes eram consideradas abomináveis, o povo de Deus está fazendo concessões. O povo de Deus tem se acostumado com coisas que o Senhor ainda considera pecado e que afasta a sua presença. Então o Senhor está chamando o mundo, mas em primeiro lugar a igreja, para um conserto, para um quebrantamento, para nos humilharmos, para colocarmos a boca no pó, como igreja, pedir perdão a Ele por tantos escândalos, tantas almas se desviando e se perdendo, porque a igreja deixou de ocupar aquele lugar que o Senhor lhe reservou, que é influenciar o mundo. Mas o mundo tem influenciado a muito de nós. Mas é tempo de olharmos aonde nós caímos e voltarmos ao primeiro amor. Naquela época em que ansiávamos pela presença do nosso Deus, que priorizávamos o seu reino, que tinha sede de conhecer a sua vontade. Mas muitos querem ter aliança com Deus e não querem renunciar à sua vontade. Muitos querem ter aliança com Deus e não querem liberar perdão. Não querem vigiar na sua língua. Difamam o seu próximo. Como patrões exploram os seus empregados e são cristãos. Dão mau testemunho, envergonham o nome de Deus. Facilitam para que o ímpio até escarneça de Deus. O Senhor está tratando com o seu povo também, no meio dessa crise.
Ele quer reerguer uma nação que tenha uma igreja viva. Nós queremos tanto o avivamento, mas nós não queremos o conserto, não queremos renunciar à nossa carne. Temos que agora, neste momento que o Senhor está nos dando, de fazer uma reflexão, de pedir para que Ele nos ajude a nos despirmos desta capa de religiosidade e ter vida sincera com Ele, na oração, na leitura da palavra, no jejum, mortificando a nossa carne, buscando o reino em primeiro lugar, não acumulando tesouros na terra, mas sim acumulando tesouros no céu. As distrações deste mundo, a ânsia pela busca do material, tirou muitos do foco da verdadeira aliança. Estão achando que tem aliança com Deus, estão achando que estão andando com Deus, mas Deus há muito não anda mais com eles, assim como não andava com Israel quando estava no pecado. Muitos deixaram a fonte de águas vivas para buscarem águas em fonte de águas rotas. Muitos deixaram a fonte de águas vivas para buscarem fontes rotas, secas, que não tem mais água. Deixaram o rio de águas vivas, que é o Senhor, para buscarem prazeres efêmeros, para trocarem a presença do Espírito Santo por distrações mundanas que preenchem pouco o vazio da sua alma e deixam Deus de lado. E isso eu estou falando do povo de Deus. Pode parecer uma palavra dura, mas o Senhor corrige a quem ama. E o Senhor, Ele não quer o seu povo de qualquer maneira. O Senhor quer o seu povo vivendo verdadeiramente essa aliança com Ele, porque Ele tem sido fiel ao seu povo. Ele quer que o seu povo volte ao primeiro amor, volte ao caminho que Ele nos mostrou, que Ele nos revelou, e que muitas vezes nós deixamos por comodismo, por costumes e por achar que nunca o juízo chegará. O que importa, Deus está mostrando. O que importa é termos vida com Ele. O que importa é termos relacionamento com Ele. Porque no abrir e piscar de olhos, o noivo vem e levará a sua noiva. Mas não é de qualquer maneira, é só a noiva que tem aliança verdadeira com Ele e não a rompeu. E não a corrompeu. O Senhor Jesus virá para aqueles que o esperam, e muitos que se falam cristãos nem estão esperando mais a volta de Jesus. Só que o mundo está abalado agora. É tempo de olhar os sinais e se apegar com o Senhor, refazer aliança. É tempo de refazer aliança. Que o Espírito Santo possa te atrair nesta oportunidade, para que você faça uma reflexão. Se você é santo, então se santifique mais. Se você deixou a desejar nesse relacionamento com Deus, Ele está te chamando a refazer aliança com Ele, ao voltar à prática do primeiro amor, que Ele está de braços abertos para te receber. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender, e orar, se desviar dos seus maus caminhos, o Senhor virá, sarará a ele, sarará a sua terra. Nós poderemos entrar na brecha pela nossa nação. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero
reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Você pode dizer assim? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Haverá cura, mas primeiro precisa haver conserto. Deus os abençoe.